Que a GWM atrasou o início da produção dos seus carros no Brasil, lá na fábrica de Iracemápolis, você já sabe, mas agora em 2025 ela promete compensar isso de forma muito eficiente. E uma das principais apostas, se não for a principal, é o Água 4, um SUV híbrido de entrada com preço abaixo dos R$200 mil. E Auto Esporte veio conhecer em primeira mão. A promessa da GWM era começar a produzir os seus carros no Brasil em maio do ano passado, mas por conta da volta do imposto aí de carros elétricos e híbridos, que foi aumentando gradualmente, começou 10% em janeiro, foi para 18% em julho e foi aumentando até 2026, ela atrasou o início da produção e aí meio que reformulou os planos. Inicialmente ia começar com o Ravel H6, ele será de fato produzido lá, isso já está confirmado, e a GWM confirmou outros dois carros. Um deles será a picape Por, que também já chega nacional no Brasil, e o outro será o H4, que em outros mercados, como aqui no Chile, é chamado de Jolion Pro. Ele é importado para a China vindo daqui, será tropicalizado no Brasil, inclusive ele deve ter até motor flex. O motor é o mesmo do Ravel H6, 1.5 turbo de 171 cavalos, alinhado a outro sistema elétrico, outro motor elétrico, que entrega 243 cavalos de potência e 54 kgfm de torque. Então, a princípio, imagino eu, que ele chega só a gasolina, depois ele será tropicalizado para ter o sistema flex. Isso eu acho que deve ser um pouquinho mais adiante. Mas fato é que o Água 4 será o carro de entrada da GWM no Brasil. Então, acho que se o Ravel H6 já vendeu muito, ele já chegou ali desde o início, ele foi apresentado no finalzinho de 2022, começou a ser vendido em março de 2023 e realmente tomou as ruas do Brasil, então eu imagino que o H4 deve seguir este mesmo caminho e de acordo com a apuração da Auto Esporte, o preço deve ficar abaixo dos R$200 mil, que realmente é algo muito atrativo, Pensando que os principais SUVs compactos aí do mercado, T-Cross, HR-V, enfim, Creta, esses mais vendidos não têm sistema híbrido. Teremos o Yaris Cross, que também chega para ser concorrente dele, Auto Esporte já testou, inclusive aqui em terras chilenas também, vou colocar o card para vocês assistirem. Mas enfim, vamos dar uma recapitulada aqui no visual. No Chile ele já é vendido como Jolion, então seria o H4 padrão. O Jolion Pro chegou agora 2 meses antes dessa gravação, isso quer dizer que ele chegou lá em meados de outubro de 24. Então, visualmente, ele tem essa cara aqui até meio agressiva, esses frisos cromados aqui cortando a grade e este para-choque que eu achei um pouco exagerado, Ele tem essa barbatana aqui do lado, acho que, enfim, é aquela mania de tentar exagerar um pouco no visual, passar um pouco do que não é. No caso aqui, certamente é para passar um pouco de esportividade, apesar de ter números bons e ter até corrigido alguns problemas do H6 que vou falar já já, ele não tem nada de esportividade. Faróis Full LED, Então todo o conjunto óptico aqui, tanto os faróis quanto o DRL, quanto os faróis de neblina, são todos de LED. Aqui no Chile, o Jolion Pro tem rodas de aro 18 nessa versão aqui, ainda bem que a GWM trocou para H4 Jolion Pro, não soa muito bem, Não ia ficar muito legal para o mercado brasileiro. E falando de dimensões, ele é grande, ele tem 4,47 m de comprimento, então vocês veem como ele é comprido, e 2,70 m de entrechos, então é entrechos bem considerável. Por exemplo, um T-Cross tem 2,65 m, então são 5 centímetros a mais, e a anatomia aqui da cabine também valoriza o espaço de quem vai aqui atrás, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Bom, na traseira o Jolion Pro segue essa linguagem visual da GWM, então com as lanternas de LED interligadas, eu achei bem bonito. Eu acho que essa talvez seja a traseira desses carros da GWM que eu achei mais bonita, Principalmente por causa desse design aqui da lanterna com essas divisões de blocos, Parece um efeito meio 3D, então achei muito bom. Jolion Pro, Convenhamos que um H4 apenas aqui vai ficar bem mais harmônico. E outra questão também, que uma vez eu falei num vídeo e vocês me criticaram nos comentários, eu acho um exagero colocar o nome tão grande aqui, Obviamente que a fabricante vai querer estampar o nome na traseira para quando você bater o olho saber que é o carro da respectiva, mas enfim, eu acho que esse GWM poderia ser menor. O vídeo em questão foi de um BYD Seal, tinha um BYD enorme aqui, eu falei, acho que é um pouco exagerado, e aí dá-lhe comentários de que jornalista critica tudo, mas enfim, eu acho que isso daqui poderia ser um pouquinho menor. Aqui tem a referência REV, Então, só para deixar claro, REV
é quando você tem o sistema híbrido, ele te ajuda, mas não é híbrido que você liga na tomada como híbrido plug-in, como o próprio Havel H6 tem. Então o H6 tem essa opção heavy e opção híbrida plug-in. Nesse caso do H4 não teremos, né? Pelo menos por enquanto não tem qualquer possibilidade dele ser um carro híbrido plug-in, apenas híbrido pleno, justamente porque ele será um carro de entrada, então tem que custar ali na faixa dos R$200 mil. Aqui no porta-malas temos uma questão. Abri aqui. O volume divulgado é de 460 litros de capacidade, mas batendo o olho aqui, para mim, pelo menos parece muito menor, muito mais compacto, né? Não parece um porta-malas de 460 litros. Não sei se na homologação chilena os números são um pouco mais fáceis de alcançar um volume maior do que realmente é, mas de fato ele parece bem menor e tem algumas explicações. A primeira, aqui, levantando a tampa, temos o kit de reparo, né? Não tem step, então tem esse kit de reparo caso fure o seu pneu. Então tem este enorme bloco aqui de isopor e aqui embaixo dele, eu sei que não é nem para levantar, né? Mas assim, aqui está a bateria. Então assim, um carro híbrido é muito bom. Por um lado, ele economiza muito combustível, enfim, tem toda a autonomia elétrica, tem aquela questão toda, mas tem que ter um enorme espaço para você colocar a bateria. Então, olha o tanto que você perde de espaço aqui atrás. Toda essa área aqui, então, é destinada para a bateria, comprometendo bastante o espaço de fato aqui. Imagino que o Jolion padrão, sem ser o híbrido, que tenha esses 460 litros na ficha técnica deste Heavy. Tá esse número, mas de fato não parece ter. O espaço aqui atrás é muito bom até para pessoas da minha altura de 1,87 m. O banco do motorista, eu vim com ele todo para trás, então ele foi até o limite, tá? Não consegue vir mais do que isso e mesmo assim eu tenho um espaço muito bom para as pernas, né? Pessoas bem mais altas do que eu vão com bastante conforto aqui atrás. O espaço para a cabeça também é bom. Temos teto solar panorâmico. Esse solzão do Chile deixa aqui bem quente, mas pelo menos tem esta persiana para fazer uma sombrinha. Tem também duas saídas do ar-condicionado e duas entradas USB, né? Só tem USB padrão, não tem USB-C. Aqui tem também um suporte para você colocar o celular enquanto ele carrega. O túnel central é baixo, né? Na verdade, não tem túnel central. A parte do assoalho aqui é toda plana. Então, você tem uma ideia, ó, qualquer pessoa que viaja aqui no meio, meu pé é grande, mas qualquer pessoa que vá aqui vai ter bastante espaço para as pernas. Então, o espaço aqui atrás realmente não tem muito o que falar de defeito. Ele é muito bom, muito bem aproveitado, né? Compromete o espaço do porta-malas, né? O porta-malas é muito compacto e a cabine, para quem vai aqui atrás, é muito boa. Poderia ter um balanceamento para deixar um pouquinho mais de espaço, mas enfim, quem vai aqui vai com bastante conforto. Tem também o bom e velho apoio de braço central com 2 porta-copos e os acabamentos aqui são de plástico, né? Essa parte aqui é toda de plástico, mas o apoio de braço aqui também é macio. Aqui na frente o acabamento já é bem melhor do que lá atrás, então a parte da porta aqui superior é toda emborrachada, aqui no meio temos plástico, o apoio de braço aqui também é macio e a parte superior do painel, né? Então o painel todo é emborrachado. É uma borracha aparentemente muito boa. Essa parte central também aqui é forrada de couro, né? Na verdade é imitação de couro, não é couro, couro mesmo. Mescla também esse black piano que sai aqui da porta e vem invadindo até o ar-condicionado, que é digital, tem carregador de celular por indução, temos freio de estacionamento eletrônico, tem toda essa área aqui embaixo. Eu gosto muito dessa solução de deixar um console central alto, porque assim deixa o motorista um pouco isolado do passageiro. Esse nem é tão alto assim, mas ele tem assim uma separação boa, que já me agrada, e ainda tem esse ótimo aproveitamento de espaço aqui embaixo. Então eu acho que é uma solução super prática e super boa, porque você cria um ambiente aqui para o motorista e deixa ainda um baita de um espaço com porta-objeto. Tem duas entradas USB aqui na frente também, só que não tem nenhuma USB-C. Então, pelo menos aqui no Chile, não tem nenhuma opção de entrada USB-C. Eu, por exemplo, tenho um celular com esse tipo de entrada, não consegui carregar, só aqui no carregador de celular por indução. Mas enfim, eu acho que no Brasil, para uma produção nacional, seria muito bem-vinda pelo menos uma entradinha USB-C. Bom, agora chegou a hora de dirigir e antes eu vou só comentar algumas coisas. Temos ajuste de altura e profundidade do volante. Eu sempre gosto de deixar ele um pouquinho mais baixo, só que eu tenho um problema comigo mesmo, que é a minha altura.
porque se eu deixo o volante mais baixo, eu não tenho nenhuma visão aqui do velocímetro, então eu tenho que deixar ele um pouquinho mais alto assim, eu tenho uma visão limpa aqui do painel de instrumentos. Banco do motorista, ajustes elétricos, todos, né, altura, todos, literalmente, tudo é feito aqui de forma elétrica. Tem também câmera de ré com visão 360 graus, então, enfim, isso sempre comento que é uma das maiores invenções aí nos últimos anos, porque facilita demais a vida do motorista, principalmente na cidade e sendo um carro com apelo urbano como é o H4. Enfim, bora lá. Primeiro, sobre a posição de dirigir. Já fizemos 2 comentários. O porta-malas eu achei pequeno e o espaço atrás eu achei bem grande, né? Eu tô ali com minha altura e tem um recuo enorme para a perna, enfim, espaço não é problema. Só que isso tem um porém aqui para o motorista. Eu tô com o banco todo para trás, ó. Se eu for com o banco até o limite, tem uma posição confortável para mim. Eu acho que eu conseguiria, para minha posição ideal, eu teria que ir um pouquinho mais para trás. Mas enfim, eu acho que sobra muito espaço justamente ali, porque o motorista, não que seja desconfortável, tá? Mas daria para ir um pouquinho mais para trás. Talvez um motorista um pouco mais alto do que eu fique um pouco limitado. Eu mesmo, para minha posição ideal, um tiquinho mais para trás, teria muito mais conforto não, mas eu teria um conforto mais confortável, digamos assim. Mesmo conjunto do rabo, como bem falei, 1.5 turbo de 171 cavalos, combinado com conjunto elétrico, 243 cavalos e 54 kgfm de torque. Então, para dirigir, temos, só em parênteses, tem várias tecnologias aqui, né? Tem alerta de ponto cego, tem esse sistema de monitoramento de faixa e essa pista, né? O Chile eu gostei bastante de ir na Santiago porque as pistas são bem largas. Nesse caso não, aqui como a gente está meio que por dentro da Cordilheira dos Andes, a pista é um pouquinho mais estreita, então não precisa nem chegar tão perto da faixa que ele já vai ficar pitando aqui, ele tem correção também, então eu vou para o outro lado, ele vai dar o alerta e já me trava. Eu acho que ele age de forma muito aqui. Eu estou no meio da pista, ele identifica e vai lá e dá aquele alerta. Eu acho que é muito rude, né? Eu sou totalmente a favor dessas tecnologias no carro, principalmente por questões de segurança, mas aqui chega a ser irritante, porque você está no meio da pista aqui e ela é estreita por si só, então não tem muito o que fazer e ele vai identificar uma faixa um pouco próxima e vai ficar dando esse alerta aqui e dando uma correção no volante. Também conseguimos colocar aqui, né? Você já tem o grau de regeneração da bateria. Então isso é interessante, porque primeiro porque você está vendo tanto de bateria que você tem aqui para gastar, e ele mostra o modo EV. Então quando você está operando só com motor elétrico, ele alerta aqui, né? Fica acendendo uma luzinha como neste exato momento de EV. Então você tem a plena noção de quando que o motor a combustão está desligado. Sobre consumo, segundo a GWM aqui do Chile, ele faz 26 km por litro na cidade e na rodovia 16,6. São números ótimos, né? Não sei se no Brasil o Inmetro vai chegar nesse parâmetro, né? Sempre gosto de comentar para contextualizar a situação também, que o Inmetro ele é um pouco mais rigoroso, principalmente quando se trata de híbrido, de elétrico, enfim. Tem muito carro que perde aí cerca de 30% da autonomia em relação ao WLTP. Não perde na prática, mas ali na teoria, né, o número que é divulgado pelo Inmetro, o alcance é sempre menor. Na prática você consegue meio que atingir ali o padrão divulgado pelo ciclo WLTP, mas é bom deixar isso claro. Não sei se no Brasil teremos esse alcance de 26 km por litro pelo Inmetro, mas vale deixar aqui porque é um número muito bom, né? Principalmente por conta da faixa de preço, né? A gente tem o H6 Rev, se não me engano, está ali entre 215 e 220 mil, né? Que é justamente o similar a esse do H4. Então, assim, ele é um carro maior, um carro mais parrudo e tem uma característica aqui que eu preferi no H4, que é a frenagem.
Eu gosto do H6, eu acho ele um carro bom, custo-benefício pela faixa de preço que ele tá, mas o freio dele para mim é realmente o ponto fraco, né? O tendão de Aquiles do Haval é a frenagem, porque ele é um carro muito pesado. O plug-in ainda mais, né? Porque a bateria é muito maior, muito mais pesada, mas quando você freia, ele é um freio que ele não te dá uma segurança. Pelo contrário, você fica às vezes até meio, enfim, com receio de quanto que você vai pressionar o pedal do freio. Claro que com o tempo, com um carro de teste, enfim, se você comprou o carro, você vai pegando um pouco o timing, mas demora, né? Demora para você chegar nessa calibração certinha. No H4, eu não senti esse problema. Então aqui a gente está numa via que pode chegar até os 100 km por hora. Eu estou aqui, ó, que é uma velocidade alta, por exemplo, para andar na cidade, que você exige uma frenagem um pouco mais de reflexo, e ele vai bem melhor, né? Você não sente aquela pressão do Haval. Quando você freia, parece que toda a energia vai para frente do carro e você fica ali meio... enfim, dá um certo sustinho. Nesse caso aqui, eu acho que o H4 deu um salto de qualidade em relação à frenagem. Bom, 0 a 100, dado que vocês tanto gostam, aqui fica na faixa dos 5 segundos, acho que é um pouquinho mais de 5 segundos. Também tem alguns dados da ficha que para mim não batem, principalmente o do porta-malas, mas fica nessa faixa aí dos 5 segundos, que é uma baita de uma marca, se tratando de um SUV compacto, né? Um compacto meio médio, ali, podemos dizer assim, na faixa dos R$200 mil. Então é uma marca bem expressiva, justamente por causa desse sprint elétrico que você tem. E aqui no Chile você vê muito Jolion, inclusive tem um ali do outro lado da via, né? O Jolion de entrada, não o Pro, então, portanto, não o Heavy, ou só com motor 1.5 turbo. A BYD eu não estou nem vendo tanto, estou vendo mais GWM aqui, então essa ofensiva aí nos mercados sul-americanos das fabricantes chinesas estão dando resultado. Tem muita marca chinesa aqui no Chile, tem muito mais do que no Brasil. Claro que agora em 2025 tem a chegada de várias outras marcas, né, chinesas, umas que tinham prometido de vir no passado, não vieram, vão chegar agora em 2025, mas o volume aqui é proporcional, né? Santiago é muito menor do que São Paulo, por exemplo, onde estão concentradas, né, as principais marcas, justamente porque são as maiores cidades. Aqui no Chile tem muito mais marca chinesa do que no Brasil. Bom, o câmbio também é o mesmo do Haval H6. Então é aquele câmbio que tem 2 marchas mecânicas, né, em velocidade de cruzeiro, e o resto do preenchimento, né, das marchas é feito pelo motor elétrico, e ele mesmo ali faz, o próprio sistema trata dessa função. Portanto, você não sente praticamente, parece não existe câmbio em carro elétrico, né, mas parece muito, às vezes, o comportamento de um carro só elétrico mesmo, quando o motor a combustão entra em ação, porque você literalmente não sente troca de marcha, não sente tranco, não sente nada. Então, aqui eu estou andando, estou a 60 km por hora, estou reduzindo, ó, vou pisando no freio, ele vai regenerando a bateria, e você não sente nada, absolutamente nada, nenhum tipo de troca de marcha. Então, essa função, na verdade, essa função não, né? Esta condição mecânica que eu acho bem interessante. Bom, é isso, meus amigos, essa foi nossa primeira impressão, nosso primeiro contato com o Jolion Pro, famoso H4 no Brasil. E agora a GWM corre contra o tempo, né, para começar logo essa produção em Iracemápolis. Estava tudo meio engatilhado ali já com o H6, aí veio essa volta não, né, esse aumento de imposto para elétricos e híbridos importados, então agora começou. Isso, de certo modo, deu um start para começar logo a produção de elétricos e híbridos no Brasil, né? A própria BYD lá em Camaçari já está em vias de começar a produção. E agora no interior de São Paulo também, o Haval H6, a picape, tem muitas aqui no Chile também. Todo canto que você olha, tem muita picape, né? O chileno gosta bastante de picape porque as ruas são bem mais largas aqui, como eu já comentei. Então tem mais espaço, tem muita F-150, Silverado, enfim. E também. Muito comum você ver aqui na rua, inclusive acabou de passar uma lá do outro lado. O H6 tem menos e o Jolion tem bastante, né? O Jolion Pro eu vi só um, que ele chegou
aí em setembro, outubro aqui no mercado chileno. Não tem muitos ainda, mas o Jolion vende demais. Eu acho que ele deve ser dos carros mais recentes aí, um dos mais vendidos aqui, porque de fato tem muito Jolion na rua. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Será que chegando aí por menos de R$200 mil o H4 vai fazer um barulhaço aí no mercado brasileiro? Vai vender bastante? Eu acho que se realmente essa promessa aí de ser menos de 200 mil, ou trafegando aí na faixa dos 200 mil, eu acho que tem um baita de um potencial, porque o carro é bem interessante. Eu, como conjunto da obra, né, analisando obviamente o encaixe dele no mercado, eu achei ele um carro mais bem montado ali, uma proposta de custo-benefício mais interessante do que do próprio Haval H6. Agora eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Se vocês não são inscritos ainda no canal do Auto Sport, se inscrevam, ativem o sininho, deixem seus comentários se você gostou, se você não gostou, enfim, porque com a participação de vocês a gente tem a possibilidade de trazer produtos em primeira mão. Então fiquem ligados aqui no Auto Sport, que tem muita coisa boa. 2025 promete muita coisa exclusiva, muita coisa em primeira mão, como o Jolion Pro, o nosso H4, e é isso. Comentem aqui o que vocês acharam dele. Valeu e até a próxima!